Quando a polícia irrompeu pelo escritório com as provas de corrupção, o caos instalou-se imediatamente. Mas o que me deixou sem chão foi a notícia de que só a minha esposa, aquela que todos chamavam de amiga de quarto, foi convidada a ficar no emprego enquanto eu era olhada com desprezo por cada colega que passava. Ana Silva, 35 anos, mãe solteira de um menino de 8 anos chamado Lucas e funcionária da mesma empresa de contabilidade em Lisboa há 6 anos, senti o chão desaparecer sob os meus pés naquele momento. Os agentes da Polícia Judiciária entraram com mandados na mão e documentos cheios de números vermelhos que provavam desvios de centenas de milhares de euros. O diretor financeiro, Sr. Mendes, foi algemado ali mesmo na sala de reuniões, enquanto os outros chefes empalideciam. Eu estava na minha secretária com as mãos trêmulas quando o inspetor se aproximou e disse calmamente: Senhora Silva, a senhora está dispensada por hoje, mas a Sofia Mendes fica connosco para prestar declarações importantes. Sofia Mendes, a minha Sofia, a mulher com quem eu partilhava a casa, o riso e a cama em segredo há 3 anos. Todos pensavam que éramos apenas 2 amigas que dividiam as despesas para poupar renda numa cidade cara como Lisboa. Ninguém sabia que tínhamos casado em segredo numa pequena cerimónia civil em Cascais 2 anos antes, sem convidados, sem festa, só nós e 2 testemunhas pagas. O desprezo no olhar dos colegas começou há meses quando alguém viu Sofia deixar-me em casa de manhã e espalhou o rumor de que eu era diferente. Agora, com o escândalo, tudo explodia ao mesmo tempo. Saí do escritório com a cabeça baixa, sentindo os olhares queimarem-me as costas, e fui diretamente para casa onde Lucas me esperava com a mochila da escola. Mãe, o que aconteceu? Perguntou ele ao ver o meu rosto pálido. Eu não soube responder. Nessa noite, Sofia chegou tarde depois de horas na esquadra e abraçou-me com força no corredor escuro. Eles descobriram tudo, Ana, sussurrou ela, não só o desfalque mas também o nosso casamento. Alguém enviou os papéis do cartório para a investigação. O meu coração parou. O passado que eu tinha enterrado tão fundo estava a voltar como uma onda que ia destruir tudo. Lembrei-me de repente de uma tarde quente em Coimbra há 15 anos, quando eu e Sofia nos conhecemos na universidade. Ela era a rapariga de sorriso fácil e olhos verdes que me fazia esquecer o mundo. Nós 2 estudávamos direito e passávamos horas na biblioteca a trocar olhares. Um dia no jardim da universidade ela segurou a minha mão e disse: Ana, eu gosto de ti de verdade. Eu senti o mundo girar, mas depois veio a voz da minha mãe ao telefone naquela mesma noite: Ana, a tua família conta contigo, casa-te com um homem bom como o teu pai quer. Não nos envergonhes. Eu tinha 20 anos e o medo foi maior que o amor. Neguei tudo a Sofia, chorei sozinha e 2 meses depois comecei a namorar o Pedro, um rapaz da minha terra que a minha família aprovava. Casei-me com ele aos 23 anos, tive o Lucas e vivi uma mentira durante 8 anos até o Pedro morrer num acidente de viação. Foi então que Sofia reapareceu na minha vida por acaso num café em Lisboa. O reencontro foi como respirar depois de anos submersa. Mas eu ainda carregava o peso da negação antiga e nunca quis assumir publicamente. Agora, com a polícia a saber e o escritório inteiro a murmurar, eu sentia que o preço daquela escolha antiga estava a ser cobrado com juros. Sofia segurou o meu rosto e disse: vamos enfrentar isto juntas como sempre devíamos ter feito. Mas eu não sabia se tinha força. No dia seguinte o telefone não parava de tocar. A minha irmã ligou de Aveiro: Ana, é verdade que vives com uma mulher? A mãe está em choque. Os vizinhos olhavam-me estranho quando eu levava Lucas à escola. E na empresa os que ficaram depois do escândalo já me tratavam como se eu fosse culpada de algo pior que o desfalque. Só Sofia foi convidada a ficar porque, segundo a polícia, ela tinha sido a whistleblower que entregou os primeiros indícios contra o Mendes sem eu saber. Ela salvou a empresa e salvou-nos sem me contar. Eu sentia-me traída e grata ao mesmo tempo. O conflito crescia dentro de mim como uma tempestade. A semana seguinte foi um turbilhão de confrontos que eu nunca imaginei. A polícia voltou a chamar-me para declarações e foi lá que tudo começou a desfazer-se. O inspetor Oliveira sentou-se à minha frente com uma pasta grossa e disse: Senhora Silva, sabemos que a senhora e a Sofia Mendes estão casadas desde 2023. Encontramos o registro civil nos documentos do desfalque e porque o Mendes tentou usar isso para chantagear a sua esposa. Eu fiquei muda. Sofia tinha escondido de mim que o diretor a ameaçava com a nossa relação para que ela não denunciasse os desvios.
Se contares o que sabes, eu conto a toda a gente que a tua amiga é na verdade a tua mulher e a mãe solteira vai perder o emprego e o filho. Foi assim que ele a pressionou durante meses. Sofia aguentou calada até não poder mais e entregou as provas. Agora o segredo estava exposto e eu sentia o peso da minha própria cobardia de passado a sufocar-me. Em casa, Lucas perguntou-me diretamente: Mãe, a Sofia é a tua namorada? Eu não consegui mentir mais. Sim, filho, ela é a minha esposa e eu amo-a muito. O menino ficou em silêncio, depois sorriu. Então ela é como uma segunda mãe? Legal. A inocência dele foi o primeiro alívio no meio do caos. Mas fora de casa o julgamento era implacável. A minha mãe veio de comboio de Aveiro e entrou em casa como um furacão. Ana, tu escondeste isto de nós durante anos. Casaste com o Pedro por nossa causa e agora isto. O que vão dizer na terra? Eu respondi com a voz trêmula: Mãe, eu neguei o meu amor por causa de vocês e isso quase me destruiu. Agora não o vou negar mais. Ela chorou, mas não me abraçou. Os colegas que restaram na empresa começaram a boicotar-me. Na cantina ninguém se sentava comigo. Alguém escreveu hipócrita na minha secretária com marcador. Sofia tentava proteger-me, mas ela própria estava sob pressão porque a empresa queria promovê-la para diretora adjunta como recompensa pela denúncia. Eu não aceito se não aceitarem-te a ti também, dizia ela à noite enquanto nos deitávamos. Mas eu sentia culpa. Culpa por ter negado nosso amor na universidade, culpa por ter casado com o Pedro, culpa por ter deixado Sofia sofrer sozinha com a chantagem. Os flashbacks voltavam sem parar. Lembrava-me do dia em que disse a Sofia na biblioteca: eu não sou assim, desculpa, e vi os olhos dela encherem-se de lágrimas. Ela nunca me perdoou completamente até nos reencontrarmos, mas agora o passado estava a voltar para nos destruir ou salvar. Um confronto decisivo aconteceu na sexta-feira quando o novo diretor interino chamou-me à sala. Senhora Silva, a empresa valoriza a sua competência, mas o ambiente está envenenado por causa da sua situação pessoal. Sugiro que tire uma licença. Sofia estava ao lado dele e levantou-se furiosa: ou ficam as duas ou eu saio também. O diretor hesitou. Foi o primeiro momento em que vi a minha esposa lutar publicamente por nós. Nessa noite discutimos como nunca. Tu sempre escondeste-me, Ana, disse ela, primeiro por causa da família, depois por causa do Lucas e agora por medo do que os outros pensam. Quando vais escolher-me de verdade? As lágrimas correram e eu abracei-a com força: eu escolho-te agora, Sofia. Mas tenho medo de perder tudo. O confronto abriu uma ferida, mas também uma porta. No fim de semana levei Lucas ao Parque das Nações e Sofia juntou-se a nós. Pela primeira vez caminhámos de mãos dadas em público. Alguém tirou uma foto e postou nas redes da empresa. O escândalo pessoal juntou-se ao empresarial. A minha irmã ligou novamente, mas desta vez para pedir desculpa. Eu não sabia o quanto custou, Ana. O processo de redenção começava devagar, mas o caminho ainda estava cheio de espinhos. O mês seguinte trouxe uma escalada de confrontos que testaram cada pedaço da minha alma. A notícia do nosso casamento espalhou-se como fogo pelas redes sociais locais e chegou aos jornais de Lisboa como funcionária envolvida em escândalo de corrupção assume relação lésbica. O título era cruel, mas o conteúdo era pior ainda, misturando desfalque com a minha vida privada como se eu fosse cúmplice. Lucas voltou da escola chorando porque os colegas lhe chamaram filho da lésbica. Eu abracei-o e disse: eles não entendem, filho, mas nós sabemos a verdade. Sofia decidiu que era hora de enfrentar tudo de frente. Marcou uma reunião com a administração da empresa e exigiu que eu fosse reintegrada com as mesmas condições que ela. Ou assumimos a diversidade ou perdem as duas melhores contabilistas, ameaçou ela com uma calma que eu nunca tinha visto. O diretor interino cedeu parcialmente e ofereceu-me uma transferência para outra filial, mas Sofia recusou. Juntas ou nada. Enquanto isso, o meu passado voltava em ondas cada vez mais fortes. Recebi uma carta da mãe do Pedro, antiga sogra: tu enganaste meu filho durante anos com essa mulher? Lucas merece uma mãe normal. As palavras doeram como facas. Eu respondi com uma longa mensagem explicando que amei o Pedro à minha maneira, mas que o meu coração sempre pertenceu a Sofia. A culpa que eu carregava desde a universidade agora tinha nome e rosto.
Lembrei-me da noite em que Sofia me procurou depois da minha negação e eu fechei a porta na cara dela. Eu nunca te esqueci, Ana, disse-me ela anos depois no café do reencontro. Agora eu via como aquela rejeição a tinha marcado também. Um confronto direto com a minha família aconteceu quando a minha mãe e a minha irmã vieram a Lisboa juntas. Sentámo-nos na sala de casa e eu contei tudo desde o início. Na universidade eu amava a Sofia, mas tive medo de vos perder. Casei com o Pedro para vos agradar e vivi morta por dentro. Quando ele morreu, eu quase desisti de tudo, mas a Sofia voltou e deu-me vida outra vez. A minha irmã chorou e abraçou-me. Eu sinto muito, Ana. A minha mãe demorou mais, mas no fim disse: talvez eu tenha pressionado demasiado. Foi o primeiro passo de cura familiar. No trabalho, os confrontos continuavam. 2 colegas que participaram no desfalque foram presos e um deles, antes de sair, gritou na sala: culpa é tua e dessa tua mulher por denunciarem. Eu tremi, mas Sofia segurou a minha mão em frente de todos. Pela primeira vez, o escritório inteiro viu-nos como casal. O ambiente começou a mudar lentamente. Alguns colegas pediram desculpa, outros mantiveram distância, mas o boicote diminuiu. Lucas adaptou-se depressa e começou a chamar Sofia de Mãe Sofia, o que derreteu o meu coração. Mas a dor ainda estava lá. Uma noite acordei a chorar com um pesadelo em que perdia Lucas por causa do julgamento social. Sofia acordou e disse: vamos lutar pelo que é nosso, Ana. O passado não pode vencer-nos mais. Decidimos então fazer algo que eu nunca imaginei assumir publicamente. Marcámos uma pequena festa em casa para celebrar o nosso casamento de verdade, com a família que aceitou vir e alguns colegas que se mostraram aliados. Foi um momento pequeno, mas poderoso. Enquanto dançávamos devagar na sala, eu senti que a ferida antiga começava a fechar. O escândalo empresarial seguia o seu curso e Sofia foi confirmada como diretora adjunta. Eu voltei ao emprego na mesma filial com um contrato novo. A vida começava a reorganizar-se, mas eu sabia que o caminho da redenção ainda exigiria mais coragem. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções, onde cada vitória vinha acompanhada de uma nova prova. A empresa organizou uma conferência de imprensa sobre o caso de corrupção e Sofia foi convidada a falar como whistleblower. Eu assisti da plateia com o coração na boca quando ela disse publicamente: a minha esposa Ana esteve ao meu lado durante todo este tempo e foi a força que me permitiu denunciar. A sala ficou em silêncio, depois alguns aplausos tímidos começaram. Pela primeira vez, o nosso amor saiu das sombras sem vergonha. Mas nem tudo foi fácil. A antiga sogra do Pedro iniciou um processo judicial para obter guarda partilhada de Lucas, alegando que o ambiente lésbico era prejudicial ao menino. O tribunal marcou uma audiência e eu passei noites sem dormir a preparar-me. Sofia contratou uma advogada especializada e juntas enfrentámos o julgamento. A senhora Silva é uma mãe exemplar, disse a advogada, e o amor entre ela e a esposa não diminuía em nada a capacidade parental. Lucas testemunhou com a sua inocência: eu tenho 2 mães e sou muito feliz. O juiz decidiu a favor da guarda exclusiva comigo. Foi uma vitória dura, mas doce. Durante o processo, o passado voltou com força total. Na sala de audiências, a sogra gritou: tu sempre foste falsa, Ana, e eu respondi calmamente: eu neguei o meu amor uma vez por medo, mas nunca mais farei isso. Depois da audiência, Sofia e eu caminhámos junto ao Tejo e eu chorei todo o peso acumulado. Tu salvaste-me 2 vezes, disse-lhe eu, primeiro quando voltaste e agora com esta luta. Ela beijou-me à vista de todos e disse: nós salvamo-nos mutuamente. Em casa a dinâmica mudou. Lucas começou a perguntar sobre o nosso casamento antigo e nós contamos a história verdadeira sem esconder nada. Ele aceitou com naturalidade e até pediu para ter uma festa de família maior. A minha mãe veio visitar-nos mais vezes e aos poucos começou a tratar Sofia como nora. Eu errei, Ana, confessou ela um dia, mas vejo agora que o amor verdadeiro é este. O confronto maior aconteceu quando um jornal sensacionalista publicou uma reportagem com o título Mãe solteira escondeu casamento lésbico durante escândalo de milhões. A matéria misturava factos com insinuações e eu senti raiva pura. Sofia decidiu responder com uma entrevista própria numa revista respeitada de Lisboa.
O amor não é crime, disse ela, e o passado de negação da minha esposa só mostra a coragem que ela teve para se assumir agora. A entrevista viralizou e mensagens de apoio começaram a chegar de toda a Portugal. Mulheres que viveram situações semelhantes escreveram-nos e eu senti que a nossa história ajudava outras. Mas o julgamento interno ainda existia. Uma noite confessei a Sofia: eu ainda me culpo por te ter rejeitado na universidade. Ela segurou as minhas mãos e respondeu: o passado ensinou-nos, Ana. Agora vivemos o presente. O processo de redenção ganhava força. No trabalho fui promovida a coordenadora de equipa e os colegas que antes me desprezavam começaram a respeitar-me. Um dia o novo diretor disse-me a sua história e inspirou a empresa a criar uma política de inclusão. Foi surreal. Lucas florescia na escola e Sofia e eu planeávamos umas férias em família para o Algarve. Mas eu sabia que a verdadeira cura ainda estava a acontecer dentro de mim. A viagem ao Algarve foi o ponto de viragem que eu não esperava. Longe de Lisboa, longe dos olhares e dos processos, nós três, Lucas, Sofia e eu, vivemos dias de pura paz. Caminhávamos na praia de mãos dadas e Lucas construía castelos de areia enquanto ria. Numa tarde, Sofia e eu sentámo-nos no areal a ver o pôr-do-sol e eu finalmente disse as palavras que carregava há anos: desculpa por te ter negado, Sofia. Desculpa por ter escolhido medo em vez de ti. Ela chorou e abraçou-me: eu perdoo-te, Ana, porque agora escolhes-me todos os dias. Foi o momento de cura mais profundo. De regresso a Lisboa, a vida continuava a testar-nos. A minha irmã decidiu organizar um almoço familiar em Aveiro e pela primeira vez Sofia foi convidada oficialmente como minha esposa. A mesa estava cheia de tios e primos e houve momentos incômodos, mas também abraços sinceros. Tu és feliz, Ana? Perguntou a minha prima mais velha. Mais do que nunca, respondi, e era verdade. No trabalho o ambiente estabilizou completamente. A empresa lançou um programa de diversidade e eu e Sofia fomos convidadas a falar numa formação interna. Contámos a nossa história sem detalhes sensacionalistas, mas com honestidade, e vi colegas com lágrimas nos olhos. Um deles aproximou-se depois e disse obrigado por mostrarem que é possível. O último grande confronto veio quando o processo criminal contra o Mendes chegou ao tribunal e eu fui chamada como testemunha. Lá dentro vi o antigo diretor olhar-me com ódio e ouvi-o dizer ao advogado: aquela mulher e a esposa dela destruíram-me. Eu respondi com calma: o senhor destruiu-se sozinho com a ganância. Nós só escolhemos a verdade. O juiz condenou a 6 anos de prisão e eu saí do tribunal com a sensação de que um ciclo se fechava. Nessa noite em casa, Sofia preparou um jantar especial e nós três brindámos à família que escolhemos. Lucas adormeceu no sofá e nós duas ficámos a conversar até tarde. Sabes, Ana, disse ela, o passado doeu, mas trouxe-nos aqui. Eu concordei e beijei-a com todo o amor que neguei durante anos. A redenção não foi fácil nem rápida, mas estava a acontecer. Os vizinhos agora cumprimentavam-nos normalmente. A minha mãe enviava mensagens perguntando pelo Lucas e por Sofia. E eu sentia-me finalmente inteira. Mas ainda havia uma última camada de cura. Decidi escrever uma carta aberta para o jornal que nos tinha difamado. Escondi o meu amor por medo, mas hoje assumo com orgulho. O verdadeiro escândalo não foi a corrupção, mas o preconceito que quase me custou a felicidade. A carta foi publicada e gerou debate nacional. Algumas pessoas criticaram, outras aplaudiram. Eu não me importei. O importante era que eu já não me escondia. O tempo passou e a nossa vida encontrou um novo equilíbrio sereno mas forte. Lucas crescia feliz entre duas mães que o amavam sem limites. Sofia assumiu totalmente o cargo de diretora e eu continuei a coordenar a minha equipa com respeito de todos. A família alargada começou a incluir-nos em todas as celebrações e o passado de negação parecia cada vez mais distante. Uma tarde de domingo em Lisboa, nós três fomos ao mesmo jardim da universidade onde Sofia e eu nos conhecemos há tantos anos. Lucas correu à frente e nós caminhámos devagar de mãos dadas. Aqui tudo começou, disse eu, e aqui tudo se curou. Sofia sorriu e respondeu: o amor sempre esteve aqui, Ana, só precisou de coragem. Nessa noite em casa, enquanto Lucas dormia, nós duas revimos fotos antigas e rimos das nossas caras jovens.
A culpa que eu carreguei durante tanto tempo finalmente dissolveu-se. Eu tinha negado o amor por pressão familiar, mas o destino deu-me uma segunda oportunidade e eu agarrei-a com todas as forças. A empresa continuou a crescer e o caso de corrupção tornou-se apenas uma memória. Os colegas que antes me julgavam agora pediam conselhos e eu dava-os com humildade. A minha mãe veio passar o Natal conosco e viu Sofia ajudar Lucas com os presentes. Vocês formam uma bela família, disse ela baixinho, e foi a melhor bênção que eu podia receber. Mas a vida nunca é linear e um último teste surgiu quando um antigo colega do Pedro reapareceu e tentou reabrir velhas feridas com mensagens anónimas nas redes. A Ana sempre foi falsa, dizia ele. Sofia quis bloquear tudo, mas eu decidi responder publicamente pela última vez. O passado ensinou-me a ser verdadeira. Hoje vivo sem máscaras. A resposta calou os rumores e reforçou a nossa união. No fim de tudo, eu compreendi que a redenção não apaga o erro, mas transforma-o em força. O meu filho Lucas, agora com 9 anos, disse-me um dia: mãe, eu quero ser como vocês, corajosas. E eu soube que o ciclo estava completo. Sofia e eu continuamos a construir o nosso futuro dia a dia com amor, paciência e verdade. A jornada foi dolorosa, mas valeu cada lágrima. E agora, olhando para trás, eu pergunto a mim mesma e a todos que lerem esta história: será que negar o amor verdadeiro por pressão familiar foi uma escolha certa ou um erro que sempre merece ser corrigido? Verdadeiro ou falso?